Gente, vocês estão felizes? Olha lá como o Gabriel. Jesus está feliz com você? Amém. Então tá na mesma proporção. Agora vamos lá. Terceira pergunta. Tem a terceira, viu, Gabriel? Agora. Jesus está feliz com a sua liderança? Amém. Glória a Deus. De manhã eu fiz essa pergunta, aí as duas primeiras foi muito boa, né? Assim, a resposta. Aí na terceira pergunta o pessoal assim, Aí eu fiquei preocupado. Mas em nome de Jesus aqui deu tudo certo. Gente, o tema da palavra do Tadeu de hoje é características de um bom líder. Essa palavra eu peguei a ideia dela lá de São Paulo, né? É uma palavra muito top de lá. Então, trouxe ela para cá, para dentro da nossa realidade. Então, uma liderança saudável, ela transforma ambientes, forma discípulos e manifesta o reino com excelência. E para a gente exercer isso, para a gente ser esse líder abençoado, esse líder, um bom líder, nós temos algumas características que a gente vai conhecer hoje. E a primeira característica desse bom líder, essa primeira característica, é uma característica que ela dói um pouquinho, mas a primeira característica é: não tem um coração ofendido. Um bom líder, ele não tem um coração ofendido. E aí, vou citar um exemplo para a gente entender. Quando a gente assume algumas lideranças espirituais, quando a gente assume alguns cargos de liderança dentro da igreja, nós perdemos alguns direitos. E um desses direitos é o direito de se ofender com nossos liderados. A gente perde alguns direitos. A irmã já está rindo aqui. É forte. A gente perde esse direito. E aí, eu vou citar um exemplo para poder ficar mais fácil de entender. Esse direito de se ofender é um direito legítimo, nós somos humanos, nós temos essa tendência, mas quando a gente é líder, a gente perde esse direito. Então, por exemplo, imagina um jogador de futebol, né? A galera que gosta de futebol, aí o Edilândia aí, que torce aí pro Palmeiras, né? O jogador de futebol vai lá na final do campeonato, último jogo, né? O jogo vai acontecer de manhã, só que o jogador, na noite anterior, ele quer sair para curtir, quer sair para se divertir com os amigos, quer, sei lá, fazer alguma coisa. É direito de alguém sair para se divertir? É. Porém, naquela ocasião, aquele jogador ele perde o direito de fazer isso. Ele perde o direito de sair, porque pode ser que ele passe da hora, pode ser que ele acabe se desgastando e vá comprometer o jogo no outro dia de manhã. Então ele perde o direito naquele dia de sair. Da mesma forma, quando nós assumirmos algumas funções no reino de Deus, na liderança de uma igreja, na liderança de célula, a gente perde alguns direitos. E um desses é o de ter um coração ofendido. E aí eu quero deixar muito claro. Imagina o seguinte: na sua célula, no seu ministério, o Senhor ele colocou diversas pessoas para você cuidar, para você direcionar, para você guiar essas pessoas nesse caminho, nessa célula. E de repente aquela pessoa, que é uma ovelha, assim como você, é uma pessoa que pode errar, assim como nós. Então, imagina que aquela pessoa errou com você. E aí no momento que ela cometeu aquele pecado, te julgou, falou coisa assim, foi a famosa mordida de ovelha que acontece. E aí você ficou com o coração ofendido, fechou o coração para a ovelha. Cara, o David me mordeu. David falou um bocado de coisa comigo, mandou um áudio aí, só não me chamando de Júnior. E aí, eu fiquei fechado o coração. Mas o Senhor colocou eu para cuidar da vida dele. Colocou você para cuidar das suas ovelhas. E aí, de repente, você fechou o coração. Quem é que vai cuidar dela? Quem é que vai direcionar? Quem é que vai instruir ela como ela não deve agir com um coração assim? Em situações como essa. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Um desses direitos, né, que é esse direito de se ofender, quando a gente assume uma liderança, a gente perde ele. A gente perde. E eu digo isso não somente para líderes, mas quando nós entendemos que nós somos cristãos maduros,
nós não temos mais esse direito. Porque agora nós temos um coração segundo o coração de Deus, então nós entendemos que algumas pessoas irão falhar com a gente, mas a gente precisa liberar perdão. Em Provérbios 19:11 fala assim: a sabedoria do homem lhe dá paciência, sua glória é ignorar as ofensas. Ajude seu liderado, mesmo quando estiver chateado com ele. E se estiver chateado com ele, chegue para ele e converse. Alinhe aquilo. Não deixe essa amargura ficar no seu coração e perpetuar. Isso vai impedir você de viver o melhor de Deus. Então, em 2 Timóteo, fala assim, 2 Timóteo 2, 24 e 25. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Então, aqui mostrou como que nós devemos agir como líderes, como cristãos maduros, como discipuladores, auxiliares, líderes de ministério. Nós devemos estar apto para ensinar, paciente, devemos corrigir com mansidão. O pastor ele fala muitas vezes sobre o sanduíche, né? A prática do sanduíche. Não é só você chegar para a pessoa e dizer tudo que você acha que ela precisa mudar, não é só isso. Seja amoroso. Mas imagina, se eu tiver um coração ofendido, se eu tiver um coração cheio de amargura, coração fechado para aquele meu liderado, por conta daquilo que ele me falou, por conta daquilo que ele falou que não é verdade sobre nós, mas ele falou, ele agiu daquela forma. Bem provável que eu não esteja conseguindo ser esse tipo de liderança que falou em Timóteo. É bem provável que eu não esteja agindo dessa maneira com ele. Então, líderes que carregam ofensa impedem o fluir do Espírito e contaminam a equipe. E aí eu quero deixar isso muito claro, eu acho que é um ponto muito importante. Quando nós permitimos que o nosso coração ele fique ofendido com as situações, com alguma mordida de ovelha, com uma situação que eu tive com um irmão da igreja, quando eu permito que o meu coração ele fique ofendido, eu não estou somente prejudicando a mim, mas eu estou prejudicando todos aqueles que estão abaixo de mim. Então, se você é um líder e você está passando por isso, peça ajuda. Fale com o seu discipulador, fale com o seu líder, peça uma orientação de como você se livrar disso, mas não permita que o Espírito Santo deixe de fluir em você por conta dessa situação. Né? Confesse esse pecado porque realmente é isso. Eu não só não devo ter um coração ofendido, como também eu devo ajudar os meus liderados a terem esse coração limpo de ofensa. Então, eu como líder, você como líder de célula, um auxiliar, uma pessoa que está se preparando para assumir uma liderança, você tem que ter clareza nisso, que o seu coração ele não deve se ofender. E você tem que ensinar também aos seus liderados a não ter um coração assim, um coração ofendido, a ter um coração livre disso. Amém? Segunda característica de um bom líder é fiel à visão que Deus deu para a sua liderança. Um bom líder ele é fiel a essa visão. Nós falamos muito aqui na igreja sobre visão. Na célula, semanalmente, tem a visão MDA, e a gente trata sobre a visão da igreja e tudo mais. E a igreja tem uma visão e um propósito. E nós, quando estamos sob essa cobertura da igreja, nós devemos seguir nessa mesma visão. E aí eu gostaria de contar aqui a história de um grande líder, inclusive já tivemos uma palavra sobre ele, que foi Moisés. Nós sabemos o quanto Moisés foi um líder excelente, um líder incrível. Imagina só que Moisés, ele estava liderando uma célula aí de milhares de pessoas. Ele estava liderando aquele grupo lá gigantesco. Então ele tinha uma missão, o Senhor passou para ele uma missão. E com certeza não era fácil. Eram milhares de pessoas com pensamentos diferentes, com decisões diferentes, e pessoas que viam o milagre acontecer na frente dela todos os dias, e no momento que Moisés virava as costas, o pessoal estava adorando bezerro de ouro. Então, Moisés fez lá toda a missão dele, né? Foi cumprindo a missão, e chegou um determinado momento que era hora de Moisés passar o cajado para a próxima pessoa. E aí foi o caso de Josué assumir essa visão, assumir essa missão e dar continuidade àquilo que Moisés começou.
E aí, eu fico imaginando, na cena, no momento, né, de assumir isso, eu fico pensando no Josué, pensando, cara, como é que eu vou assumir esse negócio aqui, cara, que Moisés, um líder top, um líder excelente, eu vou assumir isso aqui, essa missão que ele teve, eu vou assumir esse chamado dele agora, eu vou dar continuidade, será que eu vou conseguir? Eu não tenho essa capacidade toda, eu não sou desenrolado como Moisés, não. E a palavra de Deus mostra, né, que um versículo muito conhecido, né, para Deus falando para ele, seja forte e corajoso. E ninguém fala, seja forte e corajoso para alguém que é corajoso e é forte. Essas palavras são faladas para alguém que tem medo, para alguém que está inseguro, para quem está com meio tímido para seguir em frente. E aí a pessoa vai lá e dá aquela palavra de coragem, seja forte e corajoso, tu consegue, eu acredito em você, você tem capacidade. Por quê? Porque a pessoa está insegura e a gente precisa falar isso. Então eu acredito que naquela hora Josué estava assim, bastante inseguro. Ele não estava assim, ele estava com receio porque, cara, vem Moisés aí, agora eu tenho que assumir daqui, será que eu consigo? E aí eu lembro, quando eu assumi a célula Efratá, né, quando eu fui ungido líder de célula em 2018. Quem liderava a célula nada mais é que era Leonardo Viana. O Leozinho. Cara, é um excelente líder. Ele é um excelente líder. Então, assim, o Leozinho ele foi uma peça fundamental para a minha conversão, para que a minha permanência na igreja. Ele foi um cara que me consolidou. E em um dia de célula, ele conseguiu me consolidar. Eu fui um dia e ele alugou os ouvidos dele durante 1h30. Ao final da célula foi 1h30 eu conversando com o Léo. E ele conversou comigo sobre tudo. Mas o cara era um líder excepcional. Era um cara altamente carismático. E eu, quando cheguei, já não era tão assim. Hoje, graças a Deus, o Senhor me ensinou a ser mais parecido com o Léozinho. Mas naquele tempo não era. Naquele tempo não era. E eu olhava assim, meu Deus, cara, como é que eu vou assumir essa célula que o Léo é tão assim, tão carismático. Gente, o Léo, ele é o tipo de líder. Eu lembro que uma vez ele pediu para eu fazer uma oração. Júnior, tu vai orar pelo lanche. Eu não sabia nem como é que fazia oração ainda, gente. E o Léo chegou assim, tu vai fazer a oração do lanche. E eu, beleza. Como é que eu vou orar pelo esse lanche, meu Deus? Aí eu comecei, fiz uma oração lá bem breve, aquela oração rápida assim, para não ter muita chance de erro. E aí eu vi que na minha oração, às vezes eu acho que até falei umas coisas que não tinha nada a ver ali com a hora do lanche. E aí o Leozinho chegou pra mim e disse assim, querido, que bênção, parabéns pela oração, apertou minha mão assim umas 10 vezes, pra quem conhece o Léo sabe que ele tem esse hábito, apertou minha mão assim umas 10 vezes, parabéns querido, parabéns, e me elogiou e me afirmou, e eu, cara, e aquilo foi um ânimo pra mim. Mas naquele momento que eu assumi a liderança daquela célula, eu disse, meu Deus, eu preciso dar continuidade a essa visão. O Léo me passou uma visão, uma missão, e eu tenho que dar continuidade a isso. E da mesma forma Josué fez. Josué era fiel à visão que Deus deu a ele, executando o que Deus ordenou na forma que foi ordenado. Então, muitas das vezes, a gente se depara com situações, a gente está orando pela nossa célula, está crendo, está querendo que ela multiplique, que ela cresça, e a célula está tendo dificuldade. E aí, às vezes, a gente acha que, cara, não é isso, eu estou fazendo da forma errada. Não é dessa forma que é para eu fazer, eu acho que essa visão não tá legal, eu acho que não é bem isso, ou então começa a vir pensamentos assim, cara, eu acho que não era para eu liderar uma célula, não era esse o propósito, não era essa a visão, eu acho que eu entendi errado por conta das situações. E Josué, naquele momento lá dos muros lá para ser derrubados, ele foi lá com o povo e circulou aquele local uma vez, não aconteceu nada. Circulou 2 vezes, não aconteceu nada. 6 vezes, não aconteceu nada. E eu lembrei logo, quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei logo da Eluana falando, tira casaco, bota casaco, tira casaco, bota casaco. Então, muitas das vezes, dentro do reino de Deus, dentro da visão que Deus te deu e a execução que você precisa fazer, muitas vezes vai ter processos que são repetitivos e eles são necessários. Ir para o Tadel
é um desses, ele é necessário. Mas no 7º dia, Josué leva o povo, né, novamente. E não bastando os 6 dias que ele fez, todo aquele processo repetitivo e não estava acontecendo nada, ele chega para aquele povo e diz assim: galera, é o seguinte, hoje não vai ser só uma volta, vai ser 7. Vamos fazer 7. Vamos dar 7 voltas aqui. E na 7ª volta aconteceu o que todos sabemos. Realmente caiu, as muralhas caíram. Então, fidelidade à visão exige persistência, obediência e confiança, mesmo quando o processo parece ser repetitivo. E aí eu quero deixar muito claro, quando todos nós, como líderes, como auxiliares, como anfitriões, como realmente discipuladores, pessoas que estão aqui antenados nessa visão que a igreja tem, que a Paz Church tem, quando nós estamos na mesma direção, muralhas caem. Muralhas caem, as muralhas não persistem. Quando os líderes estão na mesma visão, na mesma direção, nenhuma muralha vai ficar de pé. Então, como declaração de fé, se existem muralhas que hoje têm se levantado contra a sua liderança de célula, contra a sua liderança de ministério, liderança de setor, liderança de modo geral, se muralhas têm se levantado, eu já declaro que essas muralhas estão caindo por terra agora em nome de Jesus. Amém? E é outro ponto sobre isso, gente, é a forma como nós enxergamos a visão é a forma como nós iremos expressá-la. E isso é muito importante entendermos por quê. Se eu enxergo como a visão sendo apenas uma coisinha qualquer, provavelmente eu irei passar dessa forma. E aí eu vou citar um exemplo. Eu chegar aqui pro David e eu dizer assim, cara, David, ô nome doce, David, cara, eu acho importante você vir para o Tadel, cara. Acho importante, é bom, tem umas palavras lá. Eu sei que é cansativo para você vir para o Tadel. Eu sei que é pesado, eu sei que você trabalha. Eu sei que você passa o dia trabalhando e chegar ainda te pedir para vir para o culto, para vir para o Difflin, para vir para a sala de oração. Eu sei que é pesado. O David pode até fazer por obediência. Rapaz, meu líder está pedindo, rapaz, estou cansado aqui. Eu sei que é pesado, mas eu vou fazer porque ele está me pedindo. Então, aquilo que eu passei para ele, aquela visão que eu estou passando para ele, eu estou passando como um peso. Então, ele vai receber como um peso. E, consequentemente, ele irá passar para os seus liderados como um peso. Então, a forma como eu enxergo a visão que eu estou, a missão, o propósito, a sua liderança, a forma que você enxerga a sua liderança, você irá refletir nos seus liderados. Então você precisa tomar cuidado. Se a sua liderança está sendo um peso, converse com seu líder. Converse com seu líder, chegue para ele, meu líder, me ajude aqui. Eu estou precisando de uma orientação, eu não sei o que está acontecendo, mas a forma como eu enxergo a visão, a missão que eu estou, eu irei repassá-lo. Então a gente precisa tomar cuidado. Terceira característica. Um bom líder, ele não foge de conversas difíceis. Um bom líder, ele não foge de conversas difíceis. E eu sei que muitas das vezes nós somos tentados a isso. Eu, bastante. Já teve momentos do pastor eu ter que dar uma puxadinha na minha orelha. Júnior, cuidado. Cuidado para você não estar sendo apenas o líder bonzinho. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Seu líder é bonzinho. O meu líder nunca puxa minha orelha. O meu líder nunca tem algo a me corrigir. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Nós não podemos ser esse tipo de liderança. E aí eu lembro do pastor, uma vez ele chegou para mim, né, e eu tinha que ter uma conversa difícil com o liderado, eu tinha que chegar para ele, falar, dar uns direcionamentos, fazer umas correções, e aquilo para mim era tão difícil. E aí o pastor, cuidado com isso, e eu tive que fazer aquilo, porque às vezes essas conversas difíceis, elas são extremamente necessárias. E de acordo com ter ou não ter, isso pode refletir muito negativamente na sua célula. Em Mateus 18, 15, fala: se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão.
Então Jesus ele ensina que devemos ir diretamente ao ofensor. E ele está nos ensinando os passos para resolver certos conflitos. Então em Mateus 18, o pastor ele fala muito sobre isso. Ele nos dá um manual de como é que a gente resolve os conflitos que a gente tem. E eu era o tipo de líder, muitas vezes, que chegava o liderado assim: Júnior fulano falou tal coisa comigo. Mas depois conversa com ele. Aí eu, líder bonzinho, vou lá conversar com fulano. Vamos aqui tentar fazer as pazes do povo. Aí depois voltava. Aí depois ia, aí vinha outro. Aí de repente estava cheio de gente querendo resolver os problemas dele e tudo. Eu, gente, mas é só você chegar para ele e falar. Seja sincero, diga o que ele magoou. E eu muitas vezes ficava travado naquilo, mas graças a Deus não sou mais assim, venci isso. Foi difícil, eu confesso. Mas era algo que eu precisava melhorar. E graças a Deus funcionou, deu muito certo. Antigamente, né, sempre que alguém tinha essa situação, eu fazia dessa forma. A omissão do líder, ela gera confusão e feridas. O confronto com amor edifica e cura. Eu vou repetir essa parte. A omissão do líder gera confusão e feridas. Então, muitas das vezes, se nós cedermos à omissão, não vou falar nada não, deixa que o pessoal se resolva, deixa que isso aí se resolva, eu não vou falar nada porque fulano falou tal coisa comigo, eu não vou falar nada não, ele que se entenda depois com Deus. A omissão, ela gera confusão e feridas. E o confronto com amor, isso precisa estar muito claro pra gente, o confronto com amor edifica e cura. Amém? Glória a Deus. Quarta característica é: um bom líder, ele é uma pessoa compromissada. E aí eu quero deixar claro, compromisso ele é demonstrado tanto na presença quanto na ausência. Um compromisso ele é demonstrado tanto na presença quanto na ausência. Mas como assim, Júnior? Como é que eu vou demonstrar um compromisso com a minha célula se de repente eu nem fui para a célula? Aí, claro, que existe alguns poréns, e a gente vai entender. Se de repente, tá chegando o dia da célula, o horário da célula, e aconteceu um imprevisto com você, uma situação que lhe impeça de ir para a célula de alguma forma, se você chegar para o seu líder e pedir para ele, dizer assim: meu líder, aconteceu tal coisa, hoje eu não vou conseguir ir para a célula, aconteceu isso. Gente, isso é tão real, e eu deixo isso muito claro para vocês. Se hoje eu precisar faltar um domingo de Tadel, esse domingo, por alguma situação, eu não vou poder vir para o Tadel. Eu mando uma mensagem, eu dou uma ligada, eu falo com o Nildson antes. Nildson, hoje eu não vou poder. Ele é meu discipulador, ele é meu líder. Então, ou melhor, né? O pastor Nildson, né? Cara, pastor Nildson, eu vou me acostumar, tenho que me acostumar, pastor Nildson. Eu entro em contato com ele, eu ligo para ele, eu digo: meu líder, eu não vou poder ir hoje, aconteceu tal coisa, eu não vou poder estar nos Tadéis. Mas eu não simplesmente falto e sigo vida. Talvez ele nem vá notar, Júnior. Talvez ele nem note, talvez ele não está nem em Sobral para ver se tu foi para o Tadel ou não. Não importa. Mas o meu compromisso com a minha liderança, e aí eu lembro novamente, ser fiel à visão, esse compromisso nós como líderes devemos ter. E eu te garanto que se você tem esse compromisso, a tendência é que os seus liderados passem a ter também. Agora, se você não tem, imagine que você pode estar gerando liderados que não têm um pingo de compromisso com a visão que você está estabelecendo. Amém? Então, se nessa semana, se em algum momento você precisa se ausentar, né, se ausentar por alguma situação que ocorreu, não vai poder ir para a célula, não vai poder ir para tal momento que a sua liderança está contando com você, seja sincero, fale. Pode ser que naquele momento ali, é um momento que o seu líder só queria ouvir alguma coisa de você. Muitas das vezes, gente, os nossos líderes, eles estão contando com a gente, e aí de repente, do nada, não foi, o Júnior não foi, não veio para cá. O que houve? O que custa chegar e falar? E eu tenho certeza que o seu líder ele vai se sentir muito respeitado, honrado, se você chegar para ele e explicar o porquê disso. É necessário. Em 1 Coríntios 15:58 fala: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes
e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Isso aqui eu quero repetir essa parte. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ah, Júnior, mas eu estou me dedicando tanto à célula, eu não estou vendo crescimento. Saiba que o trabalho de vocês não será inútil. Ah, mas eu estou me dedicando semanalmente, eu não tenho visto o ministério crescer. O seu trabalho no Senhor não será inútil. Você precisa ter firmemente isso em seu coração, em sua mente, para que você, diante das circunstâncias, não se abale. E a gente está falando aqui sobre esse ponto de ser uma pessoa compromissada. O Senhor, Ele te deu uma visão, Ele te deu uma missão. Você vai executar, mas o resultado não depende de nós. O resultado depende de Deus. Nós só precisamos executar. Josué só precisava fazer aquilo que o Senhor tinha ordenado para ele. E ele fez. E o Senhor, Ele trouxe o resultado. Quem é comprometido mostra constância, presença e zelo com as pessoas. Aquilo que você tem implantado será algo que você irá colher também. Então, se você tem sido um líder, um liderado compromissado, você vai ser um líder compromissado. Se você tem sido um líder compromissado, você irá gerar liderados compromissados. Amém? Quinta característica, estamos acabando aqui. Quinta característica desse líder é elogiar e afirmar. E novamente aqui eu vou lembrar, não tem como. Tem que lembrar do Leozinho, um cara que elogia a gente por qualquer coisa. Ele fala assim, não importa. Ele olha pra você assim, pô, querido, rapaz, tá uma benção, não sei o quê. Você fez ali uma coisinha, ele, opa, querido, parabéns, muito bem, você se garante. Ele sempre faz um elogio. E se eu dissesse pra você assim, pensa em um líder top, aqui na igreja não precisa falar o nome do David de novo. De manhã foi o Rodolfinho, ele estava lá no campo junto, aí eu adotei o nome dele, aí meu amigo foi direto, aí o nome doce, é isso mesmo. Então, se eu pedisse para você pensar em um líder que você, cara, esse líder é top demais, provavelmente boa parte de vocês iriam pensar em um líder que costuma elogiar as pessoas, que costuma afirmar as pessoas, fazer declarações sobre a pessoa. Provavelmente você vai pensar em um líder dessa forma. E por quê? Porque isso é bom, gente. É necessário que a gente gosta de ser elogiado, a gente gosta de ser afirmado. Os nossos liderados gostam disso. Então, um bom líder é sempre alguém que está afirmando e elogiando as pessoas. Confesso que eu sou uma pessoa que eu gosto mais de feedback. Gosto mais. Eu sou uma pessoa que eu gosto de feedback e eu sou bem sincero. Eu gosto de feedback dos dois lados, viu? Ah, não foi tão legal tal coisa. Me fale, não tem problema. Já falei isso em reunião com os líderes da igreja também. Eu não tenho problema, eu gosto de feedback. Para mim, feedback, ele me ajuda muito, me ajuda a me desenvolver. Então, sempre que o Léo me dava um feedback dos que ele falava, da forma que ele fala, sempre que ele dava esses feedbacks, isso ali me encorajava. E eu lembro também que Nildo e Luana, eles têm também isso, e eles sempre dão esses feedbacks, eles falam, eles chegam para você, eles lhe elogiam naquilo que precisa elogiar, eles lhe afirmam, e isso é necessário. E nós como líderes, nós que estamos nos capacitando para liderar, nós precisamos tomar posse disso, a gente precisa agir assim, nós precisamos ser líderes que elogiam e afirmam os nossos liderados. Muitas das vezes nós somos tentados a só chegar no liderado na hora de puxar a orelha e para corrigir. E às vezes ele tem feito coisas tão bacanas e a gente esquece de falar desses detalhes. E aí, quantas vezes você já olhou para uma pessoa, você admirou ela em determinada situação que ela fez, em algo que ela tem executado, até mesmo numa roupa que a pessoa tá, poxa, o cara tá bem estiloso hoje. E você pensou, mas você não colocou isso para fora, não falou para aquela pessoa. Isso é tão importante, gente. Então, se de repente você está em uma célula, você está em um local, na igreja, e você viu uma situação e gostou demais, cara,
Hoje o Gabriel tocou aqui perfeitamente, cara, aquela música do Fanuel, e eu fiquei assim, meu Deus, cara, ele tocou tão bem. Cara, eu tenho que falar pra ele em algum momento. E aí, graças a Deus, já surgiu aqui um momento, veio nessa hora aqui, eu vou falar mesmo. E, cara, e que bom. Então, seja esse tipo de líder. Tem essa característica. Se você ainda tem dificuldade, cara, te aproxima de pessoas que têm esse hábito mais fácil, que eu tenho certeza que você vai aprender, mas não deixe de elogiar. Provérbios 12:25 fala: o coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Provérbios 16:24 fala: as palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Reconheça o esforço da sua equipe. O elogio sincero traz vida e encorajamento. Então, se na sua célula os seus auxiliares têm executado, têm feito algumas tarefas que você pediu a eles e eles fizeram, cara, elogia, chega para eles, parabeniza, cara, parabéns por isso. Realmente eu vi que você se esforçou, você ajudou a organizar a célula especial. Cara, muito obrigado. Realmente isso fizeram muito bem, então fale para eles, não deixe de falar. Sexta característica de um bom líder é: ama formar e treinar outros líderes. Ama formar e treinar outros líderes. Uma das partes mais difíceis e desafiadoras da liderança de uma célula não é dividir responsabilidades. Pelo contrário, isso é uma das mais fáceis. Dividir responsabilidade na semana, organizar célula especial, preparar uma recepção para os convidados da célula. Gente, isso é a parte mais fácil. Isso é uma das coisas mais fáceis que tem na liderança, na condução de uma célula. Uma das partes mais desafiadoras, de verdade, é formar líderes. Então, seja intencional nos momentos que tiver e não perca a oportunidade de falar sobre o trilho de liderança. Muitas das vezes a gente fica pensando em mil coisas. Cara, o que eu faço? O que eu faço para os meus liderados se desenvolverem? O que eu faço para os meus auxiliares começarem a ter uma visão de liderança? Gente, nós não precisamos inventar muitas estratégias. Agora, uma coisa é, nós precisamos ser apaixonados pela nossa visão, nós precisamos ser apaixonados pelo trilho que a nossa igreja tem, para que a gente possa realmente induzir os nossos liderados a estarem nesse trilho. Porque se eu for uma pessoa que eu não estou tão ligado assim no trilho da igreja, cara, tem um trilho aí que tem que cumprir para ser um líder. Provavelmente os meus liderados não vão querer participar desse trilho. Agora, se eu falar o quanto o trilho ele é abençoador e o quanto ele vai te levar mais perto de uma liderança e te preparar, porque é isso que o trilho de liderança que a igreja tem faz. Ele nos prepara. Então, se eu for esse líder que passa dessa forma, com certeza eu vou estar formando líderes realmente preparados para assumir esse ministério. Lembrando, né, que a forma como nós enxergamos o trilho, a forma como nós enxergamos essa visão, a gente vai repassar. Então, em vez da gente tentar ficar, muitas vezes, convencendo, Júnior, eu tenho uma pessoa na minha célula que eu creio muito que ele pode ser um líder poderoso, ele é top, é um cara assim incrível, só que sempre que eu vou falar com ele sobre liderança, ele fica logo fugindo, ele fica logo se escondendo, ele corre longe de negócio de liderança. Não precisa você ficar tentando convencer ele disso, não. Algumas pessoas são direcionadas, né, Joss? A Joss já está ali se cutucando ali. Algumas pessoas são logo direcionadas. Mas não precisa você ficar tentando convencer essa pessoa a todo instante. Não, deixa Deus fazer isso. Mas leva ela a começar a caminhar dentro desse trilho da visão da igreja. Coloca ela para fazer cada etapa. Tem um trilho do membro, coloca ela no trilho do membro. Já executou tudo? Vai para o trilho do discipulador. Começa a colocar essa pessoa para cuidar de vidas dentro da sua célula, a cuidar de pessoas. Vai chegar um momento que o próprio Espírito Santo vai dar um direcionamento para ela, que é chegada a hora de ela começar a galgar novos lugares e começar a cuidar de vidas. Amém? Em 2 Timóteo 2:2 fala assim:
e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar aos outros. O bom líder se concentra em levantar sucessores, não em centralizar tarefas. Gente, isso aqui é muito forte, muito tenso. Porque assim, você pode ser um líder top. Cara, quando ele conduz a célula, é incrível, é uma célula poderosa, é uma célula cheia de unção, ele ficou com a palavra, é top, ele ficou com o louvor, foi top, não sei o quê. Ele pode ser um líder incrível, mas se ele faz tudo só, se para ser incrível aquele momento depende inteiramente dele, com certeza esse líder está falhando na liderança. Um líder ele não pode ser centralizador. Então, ontem a gente teve a nossa célula especial, e graças a Deus foi uma bênção. A gente teve a célula especial, né? E aí ontem, no momento que a gente estava lá, a gente estava no bairro Domingos Olímpio, fizemos uma célula especial na casa de um dos liderados da igreja, ou um dos liderados da célula. E aí quando a gente fazendo essa célula lá, né, e tudo, aquela coisa, a célula deu super lotada, lá tem uma garagem, deixaram a garagem aberta, aí tinha gente da rua vindo sentar, o pessoal familiar sentando lá perto, e todo mundo assistindo, aquela coisa toda da célula, e eu, que bênção e tudo. E naquela hora que eu estava lá, a gente tirou um momento grande de adoração, e no momento que a gente estava lá adorando, foi uma célula com esse foco de adoração mesmo, e no momento que a gente estava lá, Deus foi confirmando ao meu coração. Deus, como foi incrível. Aqui é um possível bairro para a gente alcançar de célula. Aqui é um possível local para a gente alcançar essas pessoas que estão aqui, que vieram participar dessa célula. E Deus também confirmou ao meu coração. Como foi bom ter repassado a liderança dessa célula em fevereiro para os novos líderes, Salatiel e Júlia. E o quanto Deus tem usado eles poderosamente. E naquele momento eu vi assim, meu Deus, eu estava impedindo o agir de Deus nessa célula porque eu ainda estava na liderança. Júnior, é porque tu é um líder ruim? Não é por isso não. Mas é porque era chegado o momento de passar o cajado para outras pessoas. E o fluir de Deus iria fluir naquela célula através desse casal, né? Que é o Salatiel e a Júlia. E ontem a célula foi incrível, gente. Foi incrível. E eu fiquei, meu Deus, nós precisamos preparar novos líderes. Tem pessoas na sua célula que estão já se engajando, elas estão prontas. Talvez elas só estejam esperando você começar a investir mais tempo nelas. Começar a alinhar ela com a visão e deixar ela voar. Eu lembro disso sempre dos pastores Eluana e Nildson, porque a Eluana ela tem essa pegada. Ela te vê aqui, ela dá logo um empurrão assim, vai, e vai, e vai. E eu lembro em 2018, quando eu fui ungido líder de célula, teve um momento lá e o pessoal fizeram elogios. O Júnior, parabéns, Júnior, pela sua liderança. Em 2018 eu assumindo lá a liderança da célula e tudo mais, aquela coisa. E no final eles chegaram para mim, foram me parabenizar. E aí Eluana chegou e falou, parabéns, ótimo ver, que bênção ver os seus liderados falando isso de você, lhe elogiando e tudo mais. E no final ela disse algo poderoso que eu fiquei assim, meu Deus, que desafio. Ela disse, agora a sua missão principal é formar líderes muito melhores que você. E naquele momento eu fiquei assim, meu Deus, eu estou acabando de assumir a liderança, eu ainda não sei nada de liderar direito, eu ainda estou aprendendo, eu estou começando a minha caminhada, eu dei o primeiro passo na liderança e eu já tenho que formar pessoas melhores que eu. Como é que eu vou fazer isso? E até hoje a gente vem nessa caminhada buscando ser líder, um líder cada dia melhor, buscando formar líderes. E esse é o meu desejo, que eu forme líderes muito melhores do que eu. Então eu creio que cada um de nós que estamos aqui, nós estamos sendo desafiados por Deus a sermos cada dia mais líderes bons, líderes excelentes, que buscam realmente fazer o ID do Senhor e líderes que têm essa característica. Amém? Então eu te convido neste momento a ficar de pé, nós vamos orar. Então, coloca a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos
Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de exercer esse ministério de pastoreio, de cuidar dessas ovelhas que Tu nos confiou. Nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aprendendo com os nossos líderes, de ver nos nossos líderes essas características, de ver na nossa liderança da igreja essas características de bons líderes, líderes excelentes. Senhor Jesus, nos capacita todos os dias para que nós exercemos também essa liderança excelente. Que nós possamos realmente formar grandes líderes, que nós possamos ser líderes que tenham um coração que não se ofende com a ovelha, mas que ama a ovelha assim como a igreja, assim como Jesus ama a igreja. Então eu te peço, Senhor Jesus, nos capacita todos os dias para que nós possamos ir avante, ganhar toda Sobral para Jesus, formar muitos líderes e nós termos células espalhadas por cada bairro, por cada rua de Sobral. E nós cremos que em nome de Jesus, a Paz Church formará os líderes que irão cuidar de cada uma dessas pessoas. Em nome de Jesus, amém.